Senhor presidente, senhores deputados, subo à tribuna, senhor presidente, para dar conta de dois temas que estão me preocupando bastante. O primeiro tema é um tema internacional que, apesar de ser internacional, é daqui da nossa vizinhança, da nossa grande pátria, a pátria estendida, a nossa pátria latino-americana, os povos amazônicos. Peru, Equador, Bolívia, Venezuela, são países todos como o Brasil, países amazônicos, países que deveriam ser irmãos, que deveriam dar as mãos, que deveriam ter uma estratégia em comum de administração desse grande bioma que sustenta o mundo e que poderia nos sustentar também do ponto de vista de recursos estratégicos para o desenvolvimento do nosso país e dos demais países vizinhos. O Brasil, há mais de um século, não tem problema de guerra com nenhum vizinho. A última guerra que nós entramos de forma equivocada foi a Guerra do Paraguai, que deixou uma mágoa muito grande. Bom lembrar aqui que a população masculina do Paraguai foi quase reduzida a zero por conta dessa intervenção que o Brasil foi levado a fazer pela Inglaterra na época. Destruímos praticamente a sociedade paraguaia. Até hoje o Paraguai ainda não conseguiu superar, não é, a dor e todo o atraso que gera uma intervenção militar como a que foi feita pelo Brasil ali. Depois disso, nós tentamos, para estabelecer os laços, construir a usina de Itaipu, que, aliás, agora em 2022, vai ser renovado o acordo, não é? E nós vamos ter que repactuar com o Paraguai novamente a utilização da energia gerada por Itaipu, que é ainda, apesar da usina hidrelétrica da China, é a grande usina hidrelétrica do mundo, a maior do mundo, a maior geradora de energia do mundo, energia limpa. Pois bem, senhor presidente, nós estamos nesse ínterim, de forma rápida, inclusive, um governo que começou, o governo Jair Bolsonaro, que não completou ainda 100 dias, está levando o Brasil a uma guerra com os nossos irmãos venezuelanos. Um país que nós sabemos sofre da doença holandesa. Que doença é essa? É a doença gerada por conta da exportação farta de um único produto. Um produto que é cobiçado pelo mundo inteiro, muito valioso, que é o petróleo. Então a moeda venezuelana, ela sempre está sobrevalorizada. E por não ter, na minha avaliação, é um erro grande do governo do Chaves e também do governo Maduro, não ter conseguido montar uma estratégia de industrialização do seu país para poder substituir a importação de produtos eletroeletrônicos e produtos também manufaturados, e por não ter também investido forte na agricultura familiar, a Venezuela depende, para o funcionamento da sua economia e sustentar o seu povo, de importar quase tudo. Isso beneficiou muito o Brasil. Até recentemente, nós tínhamos um saldo na balança comercial com a Venezuela de 5 bilhões de dólares. Produtos manufaturados que o Brasil, sobretudo o estado de São Paulo, exportava para a Venezuela, mas, acima de tudo, produtos de agricultura que o Brasil exportava para alimentar o povo da Venezuela. E mesmo com toda essa dificuldade, a Venezuela conseguiu melhorar a sua educação, está melhor posicionada nos rankings do IDH do que inclusive o Brasil, em muitos pontos, e conseguiu, em que pese todas as dificuldades, distribuir um pouco as riquezas advindas da extração do petróleo do seu subsolo. O problema é que, com a descoberta de Orinoco, a maior reserva de petróleo do mundo, a Venezuela passou de ser um grande país detentor de petróleo, passou a ser o primeiro do mundo, e também as suas jazidas de ouro. Nós poderíamos ter uma estratégia de desenvolvimento, inclusive se aproveitando dessa grande importação que a Venezuela tem, e o Brasil, sobretudo o estado de São Paulo, poderia se beneficiar bastante disso, se tivesse uma estratégia de aprofundamento dos laços de amizade, do aprofundamento da solidariedade, do aprofundamento institucional. Está aí o parlamento sul-americano que não saiu, infelizmente, não avançou, diferente da comunidade europeia, que hoje tem o seu parlamento, tem a sua unidade, a sua solidariedade. Aqui na América, sobretudo a América Latina e a América do Sul, nós não conseguimos avançar nesse sentido. E agora estamos sendo levados a confrontar e a desrespeitar a soberania de um país irmão. Está lá, o Brasil tem hoje um chanceler cujo pai ajudou os nazistas no Brasil, Wagner,
que veio fugido da Alemanha nazista, com mais de 250 mil mortes de judeus nas costas, se escondeu aqui no interior de São Paulo. A Alemanha pediu a sua extradição e o pai do atual chanceler, o Araújo, era procurador-geral da República e impediu o envio de um assassino de judeus para ser julgado na Alemanha. E esse homem ficou até o fim da sua vida escondido aqui no interior de São Paulo. Esse hoje chanceler está levando o Brasil a um processo de desrespeito profundo com a Venezuela, um país que nós aqui no estado de São Paulo temos interesse comercial, interesse cultural. Ele fez um teatro na fronteira do Brasil com a Venezuela, recentemente, para ver se a partir desse conflito geraria ali o pedido de uma intervenção. E agora está levando o governo brasileiro a ser uma espécie de serviçal dos interesses dos Estados Unidos. Todos sabem que o Trump não goza de prestígio no seu território, não goza de prestígio. É um governo que tem, inclusive, feito com que os Estados Unidos passassem vergonha na arena internacional. Ele busca algum balão de ensaio para poder recuperar o seu prestígio interno, como Bush pai já fez na guerra do Iraque. Aquilo ali custou-lhe, deu-lhe uma reeleição de presente, e ele força países vassalos, e o Brasil, infelizmente, hoje está nessa linha, a fazerem uma conspiração e um processo de intervenção, um processo belicoso contra os nossos irmãos venezuelanos. Essa é uma preocupação grande, porque se o Brasil entrar numa guerra aqui na Venezuela, daqui a pouco começam a chegar os caixões com os soldados brasileiros. Porque a Venezuela, quando descobriu o seu petróleo, fez o quê? Fortaleceu seu exército, comprou armas da Rússia, comprou armas da China, fechou um conceito de pátria bem amarrado. O exército venezuelano não titubeia, sabe que a pátria é o seu povo e os seus recursos naturais e o seu território, e vai reivindicar sua soberania de pé, de pé. Todo o embargo que os Estados Unidos está fazendo e toda a pressão, e as forças armadas na Venezuela continuam acreditando e respeitando o seu chefe civil, que foi eleito pelo povo, no caso Maduro. Ah, mas eu não gosto do Maduro, eu não quero ele. Então vai lá para a Venezuela e participa do processo eleitoral. Aliás, está cheio de brasileiro morando na Venezuela. Vai lá, vira um cidadão venezuelano, se filia no partido de oposição e tenta fazer lá com que a oposição ganhe as eleições de forma limpa, transparente e democrática. Na Venezuela tem eleição, aliás, é um dos países que mais tem tido eleição nos últimos anos aqui na América Latina. E o partido do Maduro, que é caudatário do partido do Chávez, tem ganho as eleições. Essa é a questão concreta. O povo venezuelano quer uma opção política soberana. Aliás, é dispositivo constitucional no nosso país o respeito à soberania dos povos. O Brasil não pode intervir em questões alheias. Ah, mas tem gente na Venezuela passando fome. Precisamos ajudar. Governador Dória, não tem vergonha na cara, governador. Mandar vacina para ajudar a Venezuela. O hospital da minha cidade não tem gases. O Hospital Regional de Sorocaba não tem gases. Faltam 1.000 funcionários, governador, para agradar o governo norte-americano ou o governo Bolsonaro, dos quais você é um sabujo, quer mandar vacina para lá, para ajudar a Venezuela. E o povo de São Paulo? O Brasil tem 50 milhões de miseráveis. Quem precisa de ajuda humanitária somos nós. Na minha cidade, senhor presidente, não tem um semáforo que não tenha um adolescente, jovem ou idoso, com uma cartolina na mão: estou passando fome, preciso de dinheiro. Está cheio de gente no Brasil passando fome. 50 milhões de pobres. Quem precisa de ajuda humanitária é o Brasil. Ou o hospital da minha cidade, que eles mandaram embora ao longo dos anos, foram mandando embora, não contrataram, faltam 1.000 funcionários. A imprensa noticia toda semana, nem gases tem para fazer um mísero curativo. E aí o governador, para se posar como mais realista do que o rei, quer mandar vacina para ajudar a Venezuela. Eu vi essa manchete no jornal, causou até asco. Ah, mas os Estados Unidos estão preocupados com o povo venezuelano que está passando necessidade, e o povo do Haiti, que está há décadas morrendo de fome. E no Congo, no Sudão, os Estados Unidos estão preocupados com a Venezuela? Claro que estão. Com o quê? Com o petróleo da Venezuela, e a segunda maior reserva de ouro. E só não vão entrar lá porque sabem que se entrar, não vão conseguir vencer, como perderam no Vietnã. Se entrar na Venezuela, vão morrer. Essa é a questão. Por quê? Porque a Venezuela tem um exército soberano, altivo, e que está bem preparado, treinado e armado.
E nós devemos nos preocupar, porque o Brasil tem a Amazônia, também tem petróleo, tem recursos naturais, tem o aquífero Guarani aqui, no estado de São Paulo, tem a bacia do Amazonas, Rio Negro e Solimões, tem reserva de nióbio, níquel, ouro, tudo. Nós devíamos também ter um conceito de pátria e de soberania bem amarrado entre nós, para não deixarmos com que as empresas multinacionais e governos estrangeiros levem os recursos naturais, enquanto o nosso povo, 50 milhões, passam fome. Para concluir, senhor presidente, a segunda grande preocupação, a reforma da Previdência. No Brasil, o maior número de mendigos não são idosos. Por quê? Porque nós temos a Previdência. O cidadão completa seus 60 anos e ele tem direito, se tiver numa situação de miséria, de solicitar um BPC, que é o valor de um salário mínimo. Quando a gente vai para a Argentina, para o Chile, sobretudo, mas também no Paraguai, no Peru, quem são os mendigos? São os idosos. Aqui no Brasil, não. O idoso é arrimo de família. Está cheio de jovem aí que vai morar com o avô ou com a avó, porque o avô e a avó, ainda mais no momento de crise, ele tem aquele salário mínimo, que é o mínimo do mínimo do mínimo, mas numa situação de crise consegue segurar, sobretudo, a parte alimentar da família. E agora o governo do seu Jair Bolsonaro propôs o quê? Tirar da vinculação com o salário mínimo e passar para R$400. Meu Deus do céu, R$400 não dá nem para fazer uma compra básica numa farmácia, para quem que ao final da vida já está com dores e com todos os tipos de doenças possíveis. Essa é uma preocupação, o Congresso tem uma missão, e todas as casas parlamentares do Brasil, fazer força para evitar um problema, uma guerra entre irmãos vizinhos, Brasil e Venezuela. E a segunda é impedir que a destruição da Previdência e assistência social no Brasil aconteça. Dois problemas. O primeiro é acabar com a vinculação do salário mínimo para os nossos idosos. E o segundo é que eles querem entregar para os bancos o dinheiro da Previdência. Não vai ser mais regime de partição, vai ser capitalização. Cada um guarda o seu, se o banco conseguir ter êxito, a pessoa recebe alguma coisa quando chegar no final da vida. Aqui no Chile nós sabemos que no que deu isso aí. Os idosos hoje não têm aposentadoria. Muito obrigado, senhor presidente.